Tá ouvindo? convencionais e nas áreas conservadas. Uma coisa muito importante que todo agricultor sabe poxa, aqui no Brasil nós temos a obrigação de, no mínimo, conservar 20% do nosso território como reserva legal. Se você tem um rio, uma nascente, você tem que conservar sua nascente, a beira do seu rio, nas áreas de preservação permanente. E muitas vezes a gente olha para essa parte da fazenda como não dá para fazer nada. Não, olha, é possível fazer algumas coisas. E lá na Reservas Votorantim é isso que a gente está descobrindo, né? Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês, primeiro, quem somos, né? É uma empresa do portfólio da Votorantim SA, que todo mundo conhece por diversas outras empresas. A Reservas Votorantim é uma empresa relativamente nova, que nasceu primeiramente como um projeto em 2012 e que agora é uma empresa que presta serviços para a sociedade em diversas perspectivas que eu vou mostrar aqui. E dentro dessa nossa jornada de aprendizados, né, nós começamos primeiro com uma área bem difícil, porque era uma área 100% conservada aqui no estado de São Paulo, que nós chamamos de Legado das Águas. Fica no Vale do Ribeira. E ali nós começamos o desenvolvimento da nossa tese do que nós chamamos de múltiplo uso da terra. Um produtor convencional vai perguntar, mas o que dá para fazer numa área 100% conservada? Gente, a gente fez muita coisa e a gente está gerando receita e deu certo. E aí, entre 15 e 16, nós abrimos a nossa segunda reserva, oficialmente em 17, que foi o Legado Verde do Cerrado. Nessa teve uma integração com o agro. Nessa reserva, nós tínhamos 20% do território com eucalipto originalmente e 80% do território de cerrado conservado. E nessa reserva nós fizemos um ILPF, onde antes tinha só eucalipto. E essa história eu vou contar um pouco mais daqui a pouco. E em 23, foi quando a Reservas Votorantim foi para o ambiente internacional, onde nós comercializamos os nossos primeiros créditos de carbono produzidos nessas reservas, né, nas áreas conservadas. E hoje, uma das coisas que eu quero contar aqui para vocês é que nós estamos estudando metodologias para também integrar a produção de créditos de carbono na área produtiva. Então nós temos um trabalho muito forte nessa seara de buscar fontes de receitas diversas. Então essa é a tese do múltiplo uso da terra, que no mesmo hectare nós podemos fazer diversas fontes de receita. Essa é a nossa tese. E dentro dessa perspectiva, você falou de números que estão no plano nacional de recuperação de passagens degradadas. Quando a gente olha para outra questão importante para o mundo do agro, que é as mudanças climáticas, né, que já está no nosso... A gente sofre isso nas reservas, que a gente administra áreas. Muito fogo, muita seca, muito vento, muito de tudo atualmente, né? Isso afeta custo, afeta a produtividade. Dentro do Plano Nacional de Mudanças Climáticas, ainda tem uma outra meta de recuperar 12 milhões de florestas nativas. E onde serão recuperadas essas florestas? Uma parte talvez seja nas áreas degradadas de pastagem, mas não só, né? Então, são números grandiosos que a gente tem aqui no Brasil para poder fazer diversos tratamentos. E aqui tem um modelo da nossa tese, do que a gente chama de múltiplos da terra, de múltiplas oportunidades. Então, vai desde a questão que eu já citei do crédito de carbono nas áreas conservadas, que nós aplicamos, nós fomos a primeira empresa brasileira a conseguir fazer crédito de carbono no bioma cerrado no país, e a primeira empresa brasileira a conseguir fazer crédito de carbono na Mata Atlântica, né? Normalmente, a gente só ouve de créditos de carbono na Amazônia, é o mais comum. E nós provamos que é possível em outros biomas fazer esse tipo de iniciativa, mas tem muito mais do que isso. Outra atividade que nós fazemos, por exemplo, nas áreas conservadas, onde nós temos o famoso excedente de reserva legal, o excedente de área com floresta, nós podemos recepcionar compensações ambientais de produtores rurais que não tenham esse excedente. Então imagina que um produtor rural, dentro de algumas características lá do CAR, ele está devendo um pedaço dos 20%, né, se for esse o montante, a gente pode recepcionar esse pedaço dele na nossa área, no excedente nosso. E nós fizemos por um modelo diferente, não é uma compra e venda de direitos, nós fazemos por arrendamento, que faz com que o preço abaixe, fique um preço muito mais acessível para o produtor que precisa fazer isso, do que outras modalidades que existem por aí, como a recuperação até das áreas, né, que nós fazemos também. Outro negócio nosso é a recuperação de áreas degradadas, com florestas nativas ou com florestas produtivas. Dentro tanto do Cerrado como da Mata Atlântica, nós fizemos 2 centros de biodiversidade
E dentro desse centro de biodiversidade nós temos viveiros e estamos produzindo não só árvores para restauração ecológica tradicional, mas, por exemplo, muitas frutíferas, muitas árvores que produzem castanhas. E esses são modelos que podem gerar rendas adicionais, como, por exemplo, quando você faz o enriquecimento de uma reserva legal com frutíferas ou com castanha, o produtor rural pode ter essa outra receita acoplada, né? Porque na reserva legal pode ter negócios. É uma falsa impressão que existe no Brasil que na reserva legal você não pode fazer nada. Não, na reserva legal é possível sim ter outros negócios acoplados. E o mais interessante que eu falei lá no Legado Verde do Cerrado é o ILPF. Então o ILPF foi um grande aprendizado nosso. Nessa área onde tinha eucalipto, nós tiramos o eucalipto, plantamos soja inicialmente em 3.000 hectares. E ao longo dos anos nós fomos fazendo a integração paulatinamente. E esse foi um aprendizado interessantíssimo, porque hoje, num mesmo hectare produtivo, convencional, entre aspas, né, nós temos soja, safrinha de milho, planta capim antes de tirar o milho, bota o gado e a integração com a floresta que nós estamos fazendo é justamente com essas castanhas. Lá no Cerrado a gente está fazendo com baru. Então nas linhas nós estamos plantando baru, para que seja uma outra fonte de receita. Fora que o gado ainda gosta de comer o baru, né? Ele gosta de comer a parte externa do baru, deixa prontinho para a gente coletar, para poder coletar a castanha. Então, essa é a tese nossa, que dá para fazer múltiplos negócios no campo, né? Com floresta e com área produtiva convencional. Hoje, a Reservas Votorantim administra diretamente 130.000 hectares de terras, né? Então nós estamos nos biomas Mata Atlântica e Cerrado, como eu falei, e começamos um projeto de carbono inovador no Pantanal, numa fazenda chamada Bodoquena. Então, diretamente nós temos essas propriedades sob nossa administração, mas nós prestamos serviço no Brasil inteiro. Através desse modelo que nós criamos do Múltiplos da Terra, nós ajudamos proprietários a pensar o seu território de uma maneira diferenciada, né? Então aqui tem um pouco de detalhamento, né, sobre reserva legal, que eu já disse, sobre essa consultoria, o pioneirismo no mercado de carbono, que eu já falei também, né, dos projetos que nós estamos desenvolvendo. Acho que uma coisa importante de falar do crédito de carbono, que neste momento nós estamos em desenvolvimento de uma nova metodologia, porque nós chamamos de PSA Carbon Agro Perene, Pagamento de Serviço Ambiental de Carbono Florestal e de Agrocultura Perene. Ou seja, o que significa isso? Agricultura de cítricos, café, seringais. Então nós estamos fazendo uma metodologia para gerar crédito de carbono na parte produtiva também, integrando com a parte conservada. E aqui as fotos que mostram o nosso centro de biodiversidade, os trabalhos de restauração ecológica que nós estamos fazendo. E uma outra frente importantíssima que o Brasil só está começando a arranhar é a biotecnologia. Então, no campo, nas áreas de floresta, tem muitas possibilidades de produtos lá dentro da floresta que a gente pode estar trabalhando e gerando novas fontes de receita. Então essa é a tese da Reservas Votorantim, é olhar para o território como um todo e procurar dentro das oportunidades, dentro de cada território e das suas características locais, o que dá para fazer e como é que a gente gera mais receita no mesmo hectare. Incrível, David. Bom, eu vou abrir aqui para algumas perguntas, então se alguém quiser também pode entregar aqui para a nossa produção, para eu poder fazer a pergunta para o David, mas já vou começar te fazendo uma pergunta que eu acho que é a pergunta do milhão, né? Quais são os principais desafios, David? Porque eu acredito que os produtores querem cada vez mais olhar dessa forma e conseguir, né, ter lucro em outros lugares que não só, né, na lavoura ou só na pecuária. O ILPF já vem com esse primeiro passo e você mostrou aqui para a gente outros passos, mas muitos desafios antes de chegar nesse produto final, né? Sim, foi uma jornada, como eu falei, de 13 anos, né? Vou começar pelo ILPF, que é uma coisa que todo mundo fala, pouca gente faz, e a gente sabe por que dá certo e o que não dá certo. A principal questão que eu aprendi na implantação do ILPF lá no Legado Verde do Cerrado foi a seguinte. Nas nossas universidades, os nossos engenheiros, técnicos, não são preparados para fazer essa integração. Então, quando a gente está lá no campo, o cara que é responsável pela soja não quer que atrapalhe o negócio dele, o cara do gado fica desesperado porque ele não consegue entrar, e o cara então da árvore, que é o último que entra, ele não sabe o que faz, né? Porque fica uma briga desgraçada. Então, existe um problema que é a gestão da integração lavoura, pecuária, floresta. Não é uma questão só de se falar que a técnica dá certo. Não, é como é que aplica de verdade.
os cronogramas são diferentes. Enquanto o cronograma da soja e do milho é um cronograma anual, o cronograma do gado é um cronograma de 15 meses, de 18 meses, dependendo como é que você faz. E o cronograma das árvores, então, é um cronograma de 20 anos, muitas vezes, né? E para respeitar os tempos desse cronograma, os investimentos que tem que ser feito a cada passo, sem brincadeira, a coisa que mais deu certo foi quando a gente pegou e colocou todo mundo na mesma sala, literalmente. As pessoas que eram responsáveis por essas áreas lá no Gado Verde do Cerrado, a gente estava insistindo para ampliar, porque já estava funcionando o plantio de soja, a safrinha estava indo bem, o gado estava separado na pastagem e a gente queria integrar. Alguns anos de trabalho tentando fazer isso. Quando a gente botou todo mundo na mesma sala e botou meta, falou, isso aqui está na meta remuneração variável de vocês. Ou funciona ou vocês não vão ganhar. Começou a funcionar. E os resultados são espetaculares, gente. É assim, aumentou a produtividade da soja, né? O milho está indo super bem também. O gado, não falta mais alimento para o gado, né? Porque tem a palhada, tem o capim que a gente planta. E as árvores que ainda estão em crescimento, né, vão ser a futura fonte de receita também com os barus que a gente está crescendo lá. Então, a primeira questão que eu coloco é essa, gestão. Fazer integração lavoura, pecuária e floresta não é só uma questão de saber que a técnica dá certo, não. É como é que você gera a equipe. Esse é talvez um aspecto mais importante. Quando a gente fala de usar aí as áreas de reserva legal, o excedente florestal que a gente tem, as APPs, aí nós temos que pensar realmente que é um mundo novo e tem vários desafios acoplados. Por exemplo, com carbono. Vamos falar do carbono primeiro. Fazer um projeto de carbono envolve, seja pela metodologia de desmatamento evitado do REDD, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, que é a mais conhecida, ou essa do PSA, Carbon Floor, que a gente desenvolveu com vários parceiros lá e aplicamos na Mata Atlântica, mas que pode ser aplicado em qualquer outro lugar. Entre você tomar a decisão que você vai fazer um projeto no seu território e você ter o primeiro crédito emitido, demora no mínimo 2 anos. A primeira grande questão. A segunda questão é que a partir do momento que você tomou essa decisão, você vai ter que prestar atenção também nessa área, porque essa área virou uma área produtiva também. Então aquela área que está conservada, da reserva legal, que você só olhava de vez em quando, não deixava o invasor entrar, o caçador, né, evitava lá que o pessoal entrasse, a gente vai ter que gerir essa área. Porque o que acontece? Por exemplo, se essa área pega fogo, a gente perde os créditos de carbono. Então você tem que gerir a área, né? Vai ter que cuidar melhor dos aceros, vai ter que cuidar melhor das cercas. Então vai ter que prestar atenção nisso, porque essa área se tornou produtiva. E como é que você valoriza o crédito de carbono? Para valorizar o crédito de carbono, você tem que colocar alguns atributos que muitas vezes a gente não está prestando atenção na área. Como, por exemplo, essa área é um corredor de biodiversidade? Passam animais importantes lá que fazem a dispersão das sementes? Como é que a gente sabe dessas coisas? Então, muitas vezes você vai ter que fazer uma parceria com uma universidade local, colocar as câmeras traps lá e fazer relatórios periódicos. Então é um outro negócio. A gente vai ter que aprender a lidar com esse outro negócio. O bacana dessa história é que gera receita, gera oportunidade, e um projeto de carbono bem executado vai gerar receita por no mínimo 20 anos. No mínimo. Então, esse é um aspecto possível. Outro aspecto possível dos desafios, vou dar o outro exemplo da compensação de reserva legal. Imagina que um proprietário tem excedente, não tem interesse em desmatar legalmente aquela área lá e, poxa, dá para eu fazer um arrendamento dessa área ou vender o direito dessa área para um outro proprietário? Dá. Mas, de novo, vai ter que ter a gestão desse negócio. Se eu estou recepcionando uma responsabilidade que era de outro na minha área, eu tenho que cuidar e gerir essa responsabilidade. Porque, por exemplo, se pega fogo nessa área que eu arrendei ou que eu vendi o direito, eu tenho que recuperá-la porque esse direito não é mais meu, é de outro. É a mesma lógica de um arrendamento convencional de agro, é a mesma lógica de a gente alugar uma casa, que quando a gente aluga tem que devolver ela em ordem. Mas é algo muito diferente do ponto de vista de você pensar numa floresta. Então, o que eu quero deixar aqui, talvez como principal mensagem dos desafios, que foi sua pergunta, Jaque, é o seguinte. Os novos negócios que a Reserva Votorantim está desenvolvendo dentro dos territórios próprios e de terceiros são novos negócios mesmo. Então depende de uma mentalidade de incluir dentro da gestão do seu negócio esses parâmetros, né? Assim como a gente controla lá
o grid da soja, se caiu todas as sementes no lugar certo ou não, o tempo certo de fazer o herbicida ou não, a gente vai ter que também ter cronogramas, padrões e métodos para todos esses novos negócios. Isso implica em aumentar a gestão da fazenda, mas aumenta a receita também. E eu acho que é uma diversificação de riscos, né, David? Porque você, como produtor rural, não fica só dentro da plantação ou da pecuária, né? Você consegue ter o crédito de carbono e outras opções. Então, é uma diversificação de riscos também. Você falou aí, a gente trouxe aqui alguns números também, investimento, né? Precisa ter um apetite muito grande para conseguir investir, mesmo sendo um pequeno produtor, porque quando a gente fala dessa preservação das florestas, são valores altos também, né? Sim. Por exemplo, fazer um projeto de carbono não é barato, né? Tanto é que hoje nós só fazemos projetos em territórios grandes. A gente não analisa um projeto se o território não tiver pelo menos 5.000 hectares de área conservada. Não dá nem para começar a discutir uma possibilidade de um projeto, porque abaixo disso não se paga. Então são para proprietários grandes ainda. Mas a nossa busca é para reduzir esse tamanho, né, através dessas novas metodologias que a gente está procurando implementar, metodologias muito acopladas com tecnologia. Isso é uma outra coisa importante que a gente tem no Brasil e que a gente usa pouco. O Brasil é rico de dados, né? A gente tem uma Embrapa que faz muito dado, a gente tem universidades e centros de pesquisa que tem muito dado disponível e, do ponto de vista internacional, com as metodologias que hoje estão vigentes, aceitas internacionalmente para crédito de carbono, o processo ainda é muito manual. Ainda tem que ir lá, fazer a parcela, medir as árvores e tudo. Quando hoje em dia, a gente pega um drone com LiDAR e consegue saber exatamente quanto de carbono tem numa floresta. Então é isso que a gente está lutando na Reserva Votorantim para melhorar as possibilidades de quantificação desse carbono para a geração dos créditos acoplados com a manutenção da floresta. Então, é caro. Ainda é proibitivo para a maioria dos produtores médios e pequenos, mas para os grandes é uma coisa interessante. Nós estamos começando, daqui uma semana vai ter uma notícia interessante, nós vamos fazer um projeto em parceria com um grande produtor rural brasileiro, aí no Cerrado, né? E mostra que tem essa possibilidade para a gente ampliar essa visão dos créditos de carbono. Se mais gente entra, também barateia também. Essa é outra forma de baratear, né? Mais gente entra e barateia. Carbono, então tem essa jornada nossa. No carbono ligado à produção, que é o que eu contei antes, que a gente está trabalhando num processo de criação da metodologia para o agroperene, a nossa tese é que propriedades menores será possível, médias, será possível já implantar o projeto imediatamente. Por quê? Porque aí a gente está pegando a propriedade toda. Porque a tese nossa é que vamos pegar a área conservada dos 20% ou mais que tiver de floresta, mais as árvores plantadas produtivas que estão lá para compor todo o mosaico da produção de carbono. Então, esperamos que até o último trimestre desse ano esteja tudo pronto, o projeto piloto inicial seja apresentado, né? E no ano que vem a gente vá a público para poder garimpar novos projetos, novos investimentos, como você colocou. E cases como esse acabam alertando muito e trazendo os olhos do mundo para o Brasil, né? Principalmente no momento desse, que a gente vai receber aqui a COP30, ter cases como esse que você está trazendo e novas oportunidades de mostrar que sim, a gente consegue fazer, temos dados, mensuramos, temos tecnologias brasileiras, eu acho que é muito importante, né? É num momento que o Brasil precisa se posicionar mostrando o agro que faz com sustentabilidade. Isso, e é curioso porque quando você compara a legislação brasileira com o mundo, nenhum país tem essa obrigação de reserva legal, de APP, da forma como o Brasil tem. O que significa o seguinte, gente, quando se exporta uma tonelada de soja, quando se exporta gado, quando se exporta milho, a gente está exportando floresta junto. Porque cada produtor rural que está cuidando da sua floresta, lá os seus 20% no mínimo, que normalmente tem mais, né, está colocando esse benefício para o mundo e a gente não está sendo remunerado por isso, né? Então só isso já é uma coisa importante de se posicionar como país e mostrar que sim, o agro, que
que é compliance, que faz tudo de acordo com a lei, que tem tudo certinho dentro do seu território, ele está dando uma contribuição mundial importantíssima. E pensem então com essas questões das barreiras que estão sendo criadas na União Europeia, né, de produtos, né, que agora vai ter que ter todo um depara, né, de quanto de carbono tem o produto que está lá, os produtos de exportação, que também vão afetar o agro. Nós precisamos saber contar esta história, né? Isso só do ponto de vista convencional. Imagina o que eu estou colocando aqui de oportunidades adicionais que a gente pode criar, né, pensando no múltiplo uso da terra, e ampliar a possibilidade da integração lavoura, pecuária, floresta para diversas outras localidades do Brasil. Ou seja, a gente consegue produzir cada vez mais usando um território pequeno quando você pensa no tamanho territorial do Brasil, né? E um outro ponto importante, falando de COP30, é que, assim, do ponto de vista de mudanças climáticas, curiosamente, o problema do mundo não é o problema do Brasil. Qual é o problema do mundo? O problema do mundo é transição energética. Como é que sai do petróleo, como é que sai do carvão e vai para fontes renováveis. O Brasil tem uma matriz energética espetacular. A elétrica é quase toda renovável e a térmica também tem parcelas de renovável muito significativas graças ao agro. Quer dizer, é o etanol, é o biodiesel. E essa é uma história que a gente não conta direito também. Então, se o mundo fosse o Brasil, do ponto de vista de matriz energética, o problema de mudanças climáticas não seria esse que a gente está tendo. Seria bem menor. Então, o problema do mundo é mudança climática. O que nós somos cobrados como país? É a degradação das florestas, né? Porque a floresta é um estoque de carbono. Então, o mundo nos cobra para parar o desmatamento. Só que a gente tem o desmatamento ilegal e legal. Bom, como é que para o desmatamento ilegal? Ilegal é comando e controle. Nós cobrarmos como sociedade para que pare esse desmatamento ilegal e que o governo faça a sua parte, que nós demos a nossa contribuição para que isso aconteça. E o legal, como é que para o desmatamento legal? Se surgirem oportunidades para a floresta em pé valer mais que a floresta derrubada legalmente, está aí a solução. É isso que nós estamos colocando na mesa com a Reservas Votorantim. A floresta pode gerar diversos dinheiros também. Seja com o crédito de carbono, seja com a compensação de reserva legal, seja com a biotech, que a gente está avançando a passos largos com essa história, seja com o enriquecimento de castanhas, frutos e a gente poder usar dentro da floresta a extração dos não madeireiros. Então tem oportunidades com a floresta também. E se a gente conseguir mostrar isso de uma maneira coerente lá na COP30, talvez a gente possa se posicionar melhor como país e termos vantagens competitivas em negócios, mostrando que o Brasil fez o dever de casa na transição energética e tem muito a mostrar, sim senhor, na parte do agro responsável. Exatamente, David. E é sobre isso, né? Quando a gente fala das múltiplas oportunidades dentro desse mesmo espaço, né? Da floresta. E existe essa demanda do mercado, né? O mercado precisa cada vez mais se preocupar em adquirir esses créditos de carbono. Então existe a demanda e a gente é responsável por conseguir produzi-los, né? Todas as projeções mundiais, quando a gente pensa na questão do carbono, é o seguinte: o mundo não vai conseguir fazer a transição energética rápida. Não vai dar. Nós que estamos no campo, sofremos lá com o incêndio cada vez mais frequente, com a chuva cada vez mais intensa em pouco período de tempo, com os ventavais malucos que estão acontecendo, que estão atrapalhando as nossas instalações. Então, esse período de transação de muitos anos vai depender de créditos de carbono para poder fazer com que a gente consiga atingir as metas acordadas no âmbito mundial. A COP30 é um acordo de países, né? É a conferência das partes. As partes são os países. Os países estão se comprometendo em reduzir suas emissões e manter os seus estoques. Que estoque é esse que a gente tem aqui? As florestas. Então, tanto a gente tem que saber valorizar as nossas florestas, né? Porque para manter as florestas custa. Então, nós temos que fazer projetos bons, mostrar que eles são íntegros e que a gente está fazendo uma gestão adequada das florestas. Se o carbono valorizar da maneira adequada, o produtor rural que tem área excedente vai fazer a conta. Vale a pena eu desmatar legalmente para plantar soja ou eu mantenho a floresta em pé para ganhar o crédito de carbono? Ele vai fazer a conta. Então ele pode manter a floresta em pé, né? E todos que têm floresta em pé podem fazer projetos, assim que os projetos ganharem corpo, né, ganharem
que a tecnologia avançar um pouco mais e pudermos ampliar os projetos para os médios e pequenos, né? Porque hoje, como eu falei, infelizmente, só os grandes ainda têm essa possibilidade, mas ainda são poucos grandes que fazem. Então, nós temos toda essa miríade de oportunidades para mostrar para o mundo e fazer com que o Brasil tenha um papel relevante, não só na COP do Brasil, mas nas futuras COPs, valorizando o que nós temos de bom. Os produtos derivados do agronegócio, como etanol, biodiesel, né, que vão ajudar na transição energética, o SAF, né, que também o Brasil pode se tornar um grande produtor de combustível de aviação sustentável, e as florestas em pé, né, porque se a gente perder as florestas do Brasil, mais carbono vai para a atmosfera e o problema se amplia, para nós mesmos também, né? Exatamente, David. Muito obrigada. É muito bom ver cases como esse. Lá no Canal Rural a gente tem o projeto Planeta Campo, que é a nossa plataforma de sustentabilidade, e a gente mostra diariamente cases como o seu, porque a gente acredita que o produtor rural ele vai por inspiração, né? Então, ele olhando e vendo a inspiração e todos os projetos que vocês estão colocando de pé, com certeza vai ajudá-lo, né, a ter coragem para investir. A ter coragem para investir e ser resiliente. Então, muito obrigada. Foi um prazer poder mediar aqui e entender um pouquinho mais sobre as reservas Votorantim. Eu que agradeço, Jacques. É como você falou, o produtor rural tem todas as dificuldades do seu próprio negócio. O que eu estou propondo aqui é aumentar negócios dentro do próprio negócio, né? Mas eu digo para vocês, funciona. A gente está fazendo essas atividades nos nossos territórios e ajudando outros a conhecer essas possibilidades. Então, se vocês quiserem nos conhecer, entre no nosso site, conhece lá o reservasvotorantim.com.br e a gente pode conversar um pouco mais e vai ser um prazer dialogar e mostrar que o Brasil tem muito mais a oferecer do que as pessoas no mundo conhecem. Obrigado. Exatamente. Muito obrigada. Aproveitando também, quem tiver cases como esse, quiser também colocar na nossa TV, planetacampo.com.br, o nosso projeto, a nossa plataforma de sustentabilidade do Canal Rural, porque, de novo, inspirar o nosso produtor a produzir com sustentabilidade e mostrar, né, aproveitar a COP30 aí e mostrar como, sim, temos produções sustentáveis e vamos ajudar aí o mundo a frear essa mudança climática. Obrigada, David. Obrigado, Jacques.